Graça e paz, queridos. Para amenizar um pouco a saudade, eu trouxe para vocês um texto, compartilhar, que eu gosto muito da palavra de Deus. Mas eu queria contar uma história para vocês, um fato que aconteceu há umas 2 semanas atrás. Um amigo meu, infelizmente sua mãe pegou esse vírus que está devastando o planeta e ela sofreu muito no hospital. Quando nós falávamos, eu percebia muita esperança nele. Havia um desejo, quase uma certeza, de que sua mãe ia ficar curada, que ela iria voltar para sua casa, que tudo iria ficar bem. Porém, infelizmente, o vírus venceu e ela não voltou para casa, ela faleceu. E esse meu amigo ficou tão triste. Eu liguei para ele, conversando com ele, e eu pude sentir a tristeza dele, principalmente a tristeza de não poder participar do funeral da sua mãe. E ele me falou que na lembrança, na mente dele, estava somente aqueles momentos de sofrimento e dor que ela passou, e ainda, acima de tudo, o impedimento dele poder chorar junto da sua mãe, vê-la nos últimos momentos. Essa é uma experiência que mexe muito com nossas vidas, com nossa vida emocional, a perda de alguém que nós amamos. E muito interessante que nós temos um texto que está lá em Lucas 24, de 13 a 35, que retrata um pouco desse sentimento. Logo após a ressurreição de Jesus, 2 discípulos, um deles até se chamava Cleopas, eles caminhavam numa estrada rumo a Emaús. E os 2 discípulos estavam caminhando com muita tristeza no seu coração. Enquanto eles caminhavam, com seu semblante muito triste, conversando sobre essa tristeza, o próprio Jesus se aproximou dele e caminhou junto a eles. Só que eles não reconheceram que era Jesus. Eles estavam com um profundo sentimento de tristeza. Caminhavam para Emaús, porém eles estavam presos ainda em Jerusalém. Seu coração estava preso nos últimos acontecimentos que se deram ali naquela cidade. E à medida que eles caminhavam com tristeza, infelizmente eles não foram capazes de reconhecer o Deus eterno que estava caminhando juntamente com ele. E eles caminhavam e o próprio Senhor da glória ao seu lado, infelizmente, a sua tristeza, a sua melancolia, o lamento por tudo aquilo que aconteceu na sexta-feira, os impediu de ver, de perceber que o Deus da glória, o Senhor eterno, estava bem juntinho dele. É muito interessante, queridos, que um passado frustrante tem o poder de neutralizar a fé no presente. Eles não o reconheceram porque estavam se sentindo com muita dor, pensando muito na morte do seu Senhor, que passou por um momento muito difícil, e os seus corações estavam abalados, completamente destruídos, e isso os impediu de experimentar a beleza e a doçura da companhia do nosso Senhor. E as nossas emoções do passado, elas têm esse poder de neutralizar o nosso presente. Por isso é muito importante, se existe no seu coração, querido, alguma coisa no passado que tenha atormentado a sua vida, você pode estar perdendo uma grande oportunidade de ouvir o Senhor. Talvez Ele está sussurrando ao seu ouvido, bem juntinho de você, mas infelizmente você não o está percebendo por conta desse sentimento, como aqueles 2 homens, bem juntinho do Salvador, do Senhor da glória, do Deus poderoso, daquele que ressuscitou mortos e aquele que ressuscitou dos mortos, mas infelizmente seus olhos estavam fechados, impedidos de compreender que ele estava bem do ladinho dele. Queridos, a nossa tristeza pode nos impedir de ver a luz de Jesus.
a sua presença, a sua palavra falando conosco. Ele procurou aqueles discípulos porque sabia que eles precisavam, nesse momento, de uma restauração espiritual, emocional. Às vezes, pensamos que Jesus não está do nosso lado. Nós sentimos que é como se Ele tivesse nos abandonado. Perdemos o prazer de buscá-lo, de sentir sua presença, de vê-lo enxugando nossas lágrimas, nos confortando. Interessante que naquele momento Jesus inicia um diálogo com aqueles homens e ele pergunta: por que vocês estão tristes, com seus semblantes descaídos? Mais ou menos isso, enquanto vocês caminham. E um homem chamado Cleopas, ele diz: você é o único que não sabe, estando aqui em Jerusalém? E Jesus pergunta: o que? Ou quais fatos? O que foi que aconteceu? E eles começaram a explicar. Jesus o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras diante dos homens e diante de Deus. Aí começaram a descrever o que aconteceu na realidade na sexta-feira, que ele foi preso, que ele foi torturado e que havia uma grande expectativa de que ele ressuscitasse, mas algumas mulheres foram lá, viram anjos, mas os homens voltaram e não viram ninguém lá. Então, eles queriam, na verdade, justificar as suas próprias tristezas e dividir com aquele estranho que, de repente, começou a caminhar com eles. E, infelizmente, algumas vezes fazemos isso. Queremos justificar o nosso sofrimento e que não cabe dentro de nós. Às vezes, queremos transferir para outros. Mas sabe o que acontece? O Senhor, de repente, olhou para eles e começou a pregar a palavra de Deus para ele, começou a falar para eles do grande projeto que Deus tinha para a vida deles, que era de restaurar a humanidade, de restaurar o homem. Começando por Moisés, ele começou a explicar a palavra de Deus para aqueles homens, e diante daquele momento tão especial, eles já vinham chegando, com certeza, em Emaús, e Jesus fez menção de seguir adiante. E logo em seguida, os homens o constrangeram a ficar com eles. Disseram: Senhor, fica conosco, já é tarde. Talvez eles disseram: Senhor, já está escurecendo, fica conosco, não vá. Tamanho é o prazer que era ouvir aquele profeta, aquele homem conversar com eles, porque depois eles justificaram isso. E Jesus, ele não é inconveniente. Se ele não fosse chamado, ele seguiria o caminho dele. Mas sabe o que aconteceu? Ele os atendeu. E eu fiquei pensando, querido, às vezes nós enfrentamos tantas noites, tantas escuridões, momentos na nossa vida que são negros, são difíceis. É nesse momento que nós devemos clamar, chamar. Jesus, está tarde, Jesus escureceu, está doendo. Por favor, fica comigo, fica conosco, não nos desampare, Senhor. É muito importante você chegar com o Senhor nesses momentos, na certeza de que Ele vai te ouvir. Finalmente eles chegaram àquela casa e, ao partir o pão, quando o Senhor partiu o pão, a Bíblia diz que os olhos espirituais daqueles homens se abriram e eles perceberam que era Jesus. Mas, infelizmente, para eles, Jesus desapareceu da presença deles. E eles estavam o tempo todo com o Senhor do céu e da terra, com Deus Todo-Poderoso ao seu lado. E eles não puderam perceber por causa dos seus corações entristecidos. Mas um falou para o outro: puxa vida, era Ele, era o Senhor. Porque à medida que Ele falava, o nosso coração ardia. Queridos, deixe que Jesus fale com você, deixe que Jesus fale até o seu coração arder de prazer. Leia a palavra, leia aquilo que Ele deixou na sua palavra, e o seu coração vai se alegrar com certeza com tudo que Ele vai falar para você. Aconteceu algo muito interessante, que logo depois que esses homens tiveram seus olhos abertos espirituais, eles se levantaram imediatamente, pensaram: poxa vida, em Jerusalém tem pessoas, irmãos, que podem estar passando
mesma situação que nós estamos passando, sofrendo do mesmo mal que nós estávamos sofrendo. Nós precisamos ir lá e fortalecê-los. Imediatamente eles se levantaram e foram até lá e juntaram e começaram a compartilhar tudo aquilo que Jesus tinha feito com eles. Sabe, meu querido, se você recebeu a bênção, a graça do Senhor Jesus, de ter a sua vida restaurada, de ter as suas dificuldades resolvidas, de ouvir a voz dele, a restauração veio através do aconchego, através da sua palavra e da oração. Não guarde só para você, fale com outros que têm necessidade, compartilhe com outros o que Jesus fez na sua vida, e isso com certeza alegrará e glorificará o nome do Senhor. Depois da oração, nós vamos ouvir uma canção do jovem Vitor Lobo, que era um adorador de Deus. Ele escreveu uma linda oração, e nessa oração ele declara o seu grande amor e dependência de Deus, e nós vamos adorar o Senhor ouvindo essa canção depois dessa oração. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, eu te peço, Senhor, que o Senhor não deixe, Senhor, que os nossos corações se distanciem do Senhor. Nos ajuda a ouvir a Tua voz, Senhor. Abençoe esse meu irmão que está ouvindo agora, que o Senhor possa tocar no seu coração, abrindo completamente o seu entendimento, os seus olhos espirituais, para que eles possam sentir a Tua presença através da Tua palavra e da oração. É isso que eu peço e agradeço no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém e amém. Deus abençoe, queridos. Senhor Jesus, vem reinar em minha vida. É teu, somente teu, o trono do meu coração. Senhor Jesus, vem reinar em minha vida. É teu, somente teu, o trono do meu coração. Muitas vezes não compreendo teu querer. É tudo tão perfeito que não posso entender. Mas em ti confio, porque não podes falhar. Reina em minha vida, pois melhor eu quero te adorar. Faz da minha vida um altar de gratidão por teu amor por mim, demonstrado lá na cruz. Se eu pudesse criar asas e voar, e só de longe poder te contemplar, eu diria pra todo mundo ouvir: és meu Deus, o meu Senhor, meu escudo protetor, és o meu primeiro amor. Por isso, um servo seu eu sou. És o meu primeiro amor. Por isso, um servo seu
eu sou.